A crise na Venezuela é um dos temas mais debatidos da atualidade, e suas causas são multifacetadas e complexas. A economia do país, que dependia quase exclusivamente da exportação de petróleo, começou a entrar em colapso quando os preços do petróleo começaram a cair no mercado internacional. Isso fez com que o país se tornasse cada vez mais vulnerável, e os efeitos da crise se tornaram visíveis em muitas áreas da vida dos venezuelanos. Galera, aqui quem fala é o Igor, e se você gosta desse tipo de assunto, considere se tornar um inscrito aqui do canal e ative as notificações para não perder nada, pois aqui a gente trata sobre economia, negócios e empreendedorismo, assuntos que com certeza impactam a sua vida todos os dias. Fique comigo até o fim desse vídeo e descubra se a triste realidade que se instalou no nosso país vizinho está prestes a se repetir aqui no Brasil. Além da dependência excessiva do petróleo, outros fatores econômicos contribuíram para a atual crise na Venezuela. A corrupção endêmica e a má gestão econômica são alguns dos principais fatores que levaram o país a essa situação. O governo centralizou o poder nas mãos do partido político dominante, o que levou a uma polarização política no país e a supressão de opositores políticos e da imprensa livre. A falta de transparência no sistema político também tornou a corrupção ainda mais desenfreada. Em contraste, o Brasil tem uma economia diversificada, com muitos setores além da exportação de commodities, o que o torna menos vulnerável a flutuações no mercado internacional. Além disso, o Brasil tem uma democracia razoavelmente estável e instituições fortes, com um judiciário independente e uma imprensa livre, até um certo ponto. No entanto, o país enfrenta muitos desafios em termos políticos e econômicos. A polarização política, a corrupção e a má gestão são problemas sérios que precisam ser enfrentados no Brasil. Além disso, o país tem uma dívida pública crescente, o que pode levar a um aumento nos juros e afetar a economia do país como um todo. No que diz respeito aos países vizinhos, os fluxos migratórios têm aumentado significativamente nos últimos anos, à medida que os venezuelanos tentam escapar da crise humanitária e econômica de seu país. Os países vizinhos, como Colômbia, Peru e o nosso Brasil, têm recebido um grande número de imigrantes, o que cria novos desafios sociais e econômicos. A crise na Venezuela é um problema complexo que tem afetado a população venezuelana em várias áreas, incluindo economia, saúde, segurança e liberdade civil. Segundo a ONU, desde 2014, mais de 4,5 milhões de pessoas fugiram da Venezuela para países vizinhos, como a Colômbia, o Peru e o Brasil. A economia venezuelana foi fortemente afetada pela queda no preço do petróleo, que é a principal fonte de receita do país. Além disso, a corrupção e a má gestão do governo levaram à inflação galopante, o que tornou os preços de alimentos e medicamentos inacessíveis para muitas pessoas. O desemprego também é um grande problema, com a taxa de desemprego chegando a 50% em algumas regiões do país. De acordo com o FMI, a inflação na Venezuela pode ultrapassar 10 milhões por cento nos próximos anos. A situação humanitária na Venezuela também é preocupante. A escassez de medicamentos e suprimentos médicos levou a uma crise de saúde, com aumento nas taxas de mortalidade infantil e materna e um surto de doenças, como a malária. A falta de segurança também é um problema, com altas taxas de criminalidade e violência nas ruas. Além disso, a crise na Venezuela tem implicações geopolíticas significativas. A Venezuela é um importante produtor de petróleo e tem estreitas relações com países como Rússia, China e Cuba. A situação na Venezuela também é vista como uma ameaça à estabilidade regional, com preocupações crescentes sobre a migração em massa e a possibilidade de conflito. Em resposta à crise, a comunidade internacional tem fornecido ajuda humanitária e tem pressionado o governo venezuelano a restaurar a democracia e a transparência no país. No entanto, o governo de Nicolás Maduro tem resistido a esses esforços, mantendo o controle sobre as instituições do Estado e reprimindo
a oposição. A crise na Venezuela tem sido um problema que vem se agravando ao longo dos anos e, com o passar do tempo, as consequências dessa crise têm se tornado mais intensas e dramáticas. Atualmente, a situação na Venezuela é vista como um mistério, uma vez que muitos dos fatos que ocorrem no país são obscurecidos por informações confusas e imprecisas. De acordo com fontes jornalísticas confiáveis, a crise na Venezuela continua a se aprofundar, com um aumento alarmante nos índices de violência, escassez de alimentos, medicamentos, inflação galopante e crise de saúde pública. As sanções internacionais impostas ao governo Maduro têm afetado ainda mais a economia do país. Além disso, há relatos preocupantes sobre a situação dos direitos humanos na Venezuela, com a repressão da oposição e de movimentos sociais, bem como a censura da mídia independente e de organizações não governamentais. Como resultado disso, a incerteza em relação ao futuro da Venezuela ainda é grande. Com a persistência da crise e a possibilidade de conflitos internos e externos, a situação continua a ser acompanhada com atenção pela comunidade internacional. Enquanto a Venezuela lida com sua crise humanitária, o Brasil enfrenta seus próprios desafios econômicos. Nos últimos anos, a economia brasileira tem sido afetada por uma recessão prolongada, uma crise política e uma pandemia global. No entanto, a situação econômica do Brasil é diferente da Venezuela em muitos aspectos. Enquanto a Venezuela sofre com a hiperinflação galopante e uma escassez generalizada de bens e serviços básicos, o Brasil tem mantido uma inflação relativamente controlada e uma oferta regular de produtos básicos. No entanto, o Brasil tem enfrentado uma série de desafios sociais e políticos, incluindo o aumento da violência, desigualdade social, corrupção e uma crise política que tem abalado a confiança do povo brasileiro em suas instituições democráticas. O Brasil também tem sido um destino para muitos dos venezuelanos que fogem da crise em seu país, com cerca de 260 mil refugiados venezuelanos atualmente vivendo no Brasil. No entanto, a situação na fronteira entre Brasil e Venezuela tem sido complexa, com relatos de conflitos entre os refugiados venezuelanos e a população local, bem como uma crescente preocupação com o crime organizado que opera na região. Além disso, o Brasil tem enfrentado críticas internacionais por sua política ambiental, com o aumento do desmatamento na Amazônia e a retirada de proteções ambientais que tem impactado a biodiversidade e a saúde das populações locais. Com tudo isso acontecendo, devemos lembrar que a Venezuela é só mais um grande exemplo de uma péssima gestão governamental de um país. Devemos ficar atentos sim com o caminho parecido que o nosso país está tomando, com o empossamento do novo governo, que tem como seus principais aliados ditadores que dizem querer igualdade para todos, mas que na verdade apenas querem construir seus próprios impérios às custas da sua população. Em contraste aos venezuelanos, nós temos a maior biodiversidade e recursos naturais para sermos, de fato, sem exagero, a nação mais próspera desse planeta. Mas não devemos nos esquecer que existem inúmeras outras formas de falir uma nação, e a pior delas é através dos chamados regimes socialistas, que se infiltram como um câncer em todas as esferas da sociedade e têm por objetivo destruir a riqueza e a cultura de qualquer nação, por meio de ideologias fracas e infundadas, que tendem a levar aos poucos todos aos mesmos níveis, ou seja, a miséria plena. Mas e aí? Você acredita que estamos também em um caminho sem volta ao encontro do mesmo destino dos venezuelanos? Comente aqui o que achou desse novo formato de conteúdo que trouxemos aqui. E se você está se perguntando qual a saída desse caminho fadado ao fracasso, a resposta é o empreendedorismo. E se você quer saber como você pode literalmente mudar de vida através dele, assista esse vídeo que deixamos aqui na tela final, pois lá eu quero te apresentar uma ferramenta que literalmente promete mudar a forma de como usamos a internet. Valeu e um grande abraço.